A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao Ansiolítico da Fé. Meu nome é Letícia Pupo e estou aqui mais uma noite para junto nós orarmos ao Senhor, ler a sua palavra e viver as coisas maravilhosas que o Senhor tem para a nossa vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. É um prazer ter esse tempo aqui com vocês, poder orar por vocês, entregar uma palavra de fé, de esperança ao coração de vocês. É uma honra, é um prazer, de verdade mesmo. Eu quero desde já agradecer, a gente tem novos inscritos aqui no canal. Muito obrigada por você que ouviu a palavra do Senhor e se identificou de alguma forma, Deus me usou como instrumento na sua vida. Muito obrigada, sou muito grata à vida de cada um de vocês. Amém? Eu quero deixar uma palavra do Senhor aqui para a sua vida. Deus, Ele tem uma palavra de esperança para o nosso coração nesta noite. E eu creio que mais uma vez Ele vai falar com você. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra aqui no livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11, né? Se você quiser acompanhar com a Bíblia, se você já estiver aí deitadinho, quiser só ouvir, amém. Louvado seja Deus por isso. Se você quiser acompanhar, Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, que diz assim: E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam. E disse ao jovem: A ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto sentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E todos se apoderou de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Eles identificavam Jesus como um grande profeta. Mal sabia eles que eles estavam falando ali com o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, né? É até engraçado ver essa inocência do povo, porque Jesus era conhecido como um profeta, né? Muitos aceitaram ele como Filho de Deus, mas muitos não. Mas o que Jesus fazia é literalmente aquele ditado, né? Contra fatos não há argumento. E voltando aqui à história, uma história bastante conhecida, que fala sobre, né, uma senhora que não cita o nome dela, mas fala que ela era um habitante da cidade de Naim. Ela morava ali naquela cidade. E também diz que ela era viúva, né? E para quem não sabe, ser viúva antigamente e ainda não ter filho era desesperador. Por quê? Naquela época as mulheres não trabalhavam, não tinham uma vida como tem hoje, independentes. Era totalmente diferente da situação atual. Aquela mulher dependia do seu esposo se foi, ela dependia do seu filho. Seu filho se foi, de quem ela ia depender, né? Então, provavelmente, essa senhora ia viver ali de donativos, de ajuda de vizinhos, de apoio de pessoas, né? Porque elas não tinham autonomia naquela época. E imagine a tristeza desta mulher, ter que levar e enterrar a sua última esperança. Por que eu digo isso? Porque provavelmente o filho dessa mulher a sustentava. Por já não ter mais o seu pai, ele era o homem da casa. E ali ela estava indo enterrar a sua esperança, o seu mantimento, a sua alegria acima de tudo, porque só quem já perdeu um filho sabe o tamanho da dor que é. Eu costumo dizer que quando você perde os seus pais, você se torna
órfão, quando você perde seu esposo, sua esposa, você se torna viúvo, mas a dor de perder um filho, ela é tão grande que não existe palavra para descrever essa dor. Quando a gente perde um esposo, uma esposa, eu fiquei viúvo, um pai, uma mãe, fiquei órfão, mas um filho, a dor é tão grande que não tem palavras para descrever essa dor, não tem um nome para dar essa dor. E a dor dessa mulher era dobrada pelo fato de ter perdido o seu filho, que isso já é um motivo enorme, e pelo fato de quem agora ia sustentar ela, quem ia cuidar da casa dela, como ela ia recorrer para resolver os problemas dela, enfim. E diz a palavra do Senhor que aquele cortejo, né, estava saindo ali pela cidade, provavelmente já iam colocar esse jovem, estavam caminhando para poder colocar esse jovem ali no sepulcro, ali no lugar, né, onde ele ficaria. Porém, essa mulher, ela deu a sorte de encontrar com o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo. Você já pensou, já parou para pensar assim, meu Deus, mas essa mulher poderia ter ido levar seu filho qualquer hora, esse rapaz poderia ter morrido qualquer dia, mas se percebe como as coisas se encaixam. Bem na hora que aquela mulher estava indo enterrar o seu filho, ali levar o seu filho para a sepultura, Jesus entra na cidade. A esperança dela, ela não sabia, mas a esperança dela estava voltando, estava revivendo aquilo que já estava morto. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus viu aquela viúva, ele se moveu em compaixão por ela. Ele sentiu dó, misericórdia daquela mulher, porque aquilo toca o coração de qualquer pessoa. Imagine o de Jesus, que tanto amou a nós, né, que tanto nos ama, que protege a nossa casa, o nosso lar, que sente o que a gente sente como ninguém. Você pode até falar para alguém, olha, eu passo por isso, aquilo. A pessoa pode até se consolidar com a sua dor, mas saber exatamente o que você sente, só Jesus pode saber. E ali ele se moveu de íntima compaixão por aquela mulher. E ele disse àquela mulher, não chores. Aqui eu acho muito interessante porque pessoas já me consolaram, eu já consolei pessoas, acredito que na sua vida também já aconteceu isso. E às vezes a gente fala para a pessoa, né? Olha, não chora, não fica nessa situação, né? Vai dar certo, erga a sua cabeça. Mas é realmente palavras de conforto só, né? A gente não pode fazer essa pessoa parar de chorar por causa dos seus problemas, mas chegou um ali naquela situação que ele poderia falar com todas as letras, não chore, porque ele tinha a solução para ela não chorar mais. Isso é maravilhoso, porque o que adiantava se ele falasse assim, olha, não chore, eu sinto muito pela morte do seu filho, vai dar tudo certo. Era simplesmente palavras, claro, de consolo, mas vazias, porque aquela situação não ia passar. Mas ele disse, não chores, porque ele tinha a solução para aquela situação. Agora imagine você. Você acha que essa mulher pensou assim, olha quem chegou, o Filho de Deus, ele vai ressuscitar meu filho. Graças a Deus por isso. Claro que não. Talvez essa mulher tinha visto falar de Jesus alguma vez ou nunca tinha visto. Ela estava, como é que eu posso dizer, totalmente desprevenida do que estava acontecendo ali. Aquela mulher estava diante do Filho de Deus. Você vê um cenário de uma pessoa que estava com seu problema diante da solução. E aquela mulher, talvez, por não conhecer, mas ficou ali observando, porque Jesus estava com muita gente, pode até ter pensado, né? Ou é o Jesus que falam por aí, ou é alguém muito importante por ser acompanhado por tantas pessoas. E Jesus disse para ela, não chores. E ali ele tocou no esquife, e aquele jovem
voltou à vida. Eu quero até ler com você aqui de novo essa parte que é muito interessante, que é o versículo 14, que diz assim: E chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, aqui é Jesus dizendo, a ti te digo, levanta-te. E o que fora, olha que interessante, o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Olha para você ver isso aqui. Jesus tinha acabado de dizer: Eis que te digo, levanta-te, certo? Aí tá aqui, ó, a próxima frase. E o que fora defunto, ou o que foi defunto. Você consegue identificar aqui uma coisa? Que não importa a situação que você esteja, basta uma palavra do Senhor e de um segundo para o outro, aquilo que tinha uma aparência já é outra. Aquilo que já estava morto na sua vida volta à vida. Aquilo que estava preso é solto. Aquilo que te incomodava já não incomoda mais por causa de uma palavra. Olha aqui, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. Olha em seguida, é uma frase colada na outra. E o que fora defunto sentou-se e começou a falar. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu quero dizer para você nesta noite, sabe essa situação que você está passando aí? Essa dor, essa afronta, esse desamparo, esse desprezo, esse desemprego, essa enfermidade. Eu não sei o que você está passando. São tantas situações diversas, mas eu quero dizer para você nesta noite, basta uma palavra, uma única palavra de Jesus na sua vida, para que esse quadro ele se transforme de um minuto, ou de um segundo, de um milésimo de segundo para o outro, ele se transforme em bênção. Você está entendendo o que Deus está falando para nós aqui nesta noite? Basta uma palavra para o quadro da sua vida mudar, para a situação que você está se cessar, para aquilo que era impossível aos seus olhos acontecer. Olha o que Deus está falando conosco nesta noite. Ei, basta uma palavra. Basta uma palavra para Deus mudar a situação da tua vida. Basta uma palavra para esse sofrimento cessar na sua vida. Olha o sofrimento dessa viúva. Bastou uma palavra para o que estava morto se tornar o que fora defunto. O ex-defunto. Bastou uma palavra. Eu quero dizer para você nesta noite, eu não quero ser aqui sensacionalista, eu não quero aqui dizer para você, olha, hoje você vai ver, tudo na sua vida vai mudar. Eu não quero te trazer uma esperança falsa, eu quero ser sincera com você. Hoje você está nessa situação, e eu não estou dizendo que amanhã você vai acordar em mar de rosa, mas eu estou querendo dizer para você o seguinte: quando você menos esperar, quando você menos pensar, basta uma palavra do Senhor na sua vida e esse quadro vai mudar. Não estou dizendo que é hoje, não estou dizendo que é amanhã, eu estou dizendo que basta uma palavra. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Basta uma palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus que você serve não é um Deus morto, não é um Deus cego. Ele sabe da sua situação. Por mais que ele possa estar em silêncio até agora, porque agora nesse momento ele está falando com você. Mas por mais que até agora há pouco ele estava em silêncio com você, ele está te falando: o meu poder é tão grande que basta uma palavra para essa situação da sua vida mudar. Basta eu entrar na cidade, basta eu entrar na situação, basta eu dizer para você e essa situação muda. Deus, ele vai te tirar dessa situação. Eu não estou aqui falando para você, é hoje, é amanhã. Eu estou falando que Deus vai tirar. E ele vai tirar você dessa situação de um minuto para o outro. Pense
Pensa comigo, você acha que passaria pela cabeça dessa viúva que, chegou Jesus, agora ele vai ressuscitar? É claro que não. Ela nem imaginava o que estava ali diante dela. Talvez a sua dor que você está passando está sendo tão grande, a sua angústia está sendo tão forte que você está se esquecendo de quem você serve. Você está se esquecendo de quem você serve. Deixa eu dizer para você, você serve a Jesus o Todo-Poderoso. E Ele quer mudar a sua situação. E creia, Ele não esqueceu da sua causa. Irmã, mas é porque assim, faz tanto tempo. É algo tão específico. Olha, não tem como mesmo assim resolver, sabe? Eu já estou me conformando. Fazer o quê? Basta uma palavra. Basta uma palavra, basta Deus entrar na situação da sua vida para o seu cativeiro mudar. E Ele é o único que pode dizer para você, não chores. Ou não fique angustiado, não fique triste. Não perca as esperanças, sabe por quê? Porque Ele é o único que pode te dar a solução. É o único, é o único. Não deixa os problemas dessa vida esfriar a sua fé. Pelo amor de Deus, não deixa. Você serve a um Deus grande. Você serve a um Deus grande. Eu quero deixar para você aqui alguns exemplos. Porque o que acontece? Quando nós estamos passando por alguma tribulação, alguma luta, alguma situação difícil, enfim, o nosso cérebro tende a focar tanto nisso e esquecer de algumas coisas. Mas eu quero te lembrar nessa noite algumas coisas. O Deus a qual você serve, Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. E a esperança que estava morta, ela voltou a viver. O Deus que você serve ressuscitou a Lázaro, que estava morto há 4 dias. Imagine alguém aí no velório da sua cidade sendo morto hoje. Diz para mim, é possível daqui 4 dias ele voltar? Não. Mas Deus ressuscitou um morto depois de 4 dias. Deus abriu um mar. Você já foi na praia? Você já foi na praia? Já ficou em frente ao mar? Você já imaginou aquilo sendo aberto e o povo passando a seco naquele meio daquele mar? O seu Deus que você serve, Ele fez isso. O Deus que você serve, Ele curou um cego, que hoje a medicina rala, corre atrás, estuda anos e anos para tentar melhorar, para tentar fazer algo para auxiliar as pessoas que têm cegueira. Ele chega e Ele cura. O Deus ao qual você serve deu vitória a Josafá, sem Josafá precisar tirar uma espada da bainha, sem colocar o povo em conflito, só através da adoração. Agora, olha aí para a sua vida. Dá uma olhadinha no retrovisor da sua vida. Olha o que Deus já fez por você. Será que Ele não vai fazer de novo? Será que o poder dele diminuiu? É claro que não. Através dessa palavra, Deus está te dando esperança e dizendo, pode estar até morto. As pessoas podem até dizer, não tem mais jeito. Você pode olhar e falar, isso aqui voltar à situação normal, ou isso aqui cessar. Impossível, mas Deus está dizendo, basta uma palavra. Para o que era ruim se tornar bom. Basta uma palavra. Talvez você perdeu as esperanças, a solução que você pensava, talvez você pensou, se fosse assim, se fosse assado, se fosse dessa forma, Deus está dizendo para você através da palavra dele, ei, basta uma palavra. Você é limitado, você vê soluções humanas, Deus ele age no sobrenatural na sua vida. Creia, em nome de Jesus, Deus ele vai entrar nessa situação e de um minuto para o outro você vai ver a diferença na sua vida e você vai poder dizer, louvado seja Deus, porque Ele se lembrou de mim, Ele olhou para mim. Você vai poder dizer como Agar disse, o Deus que me vê, em nome de Jesus, tranquiliza o seu coração. Vá dormir em paz. Siga a sua vida em paz. Você está me ouvindo durante a noite? Vá dormir em paz. Basta uma palavra, basta Jesus chegar nessa situação. Porque você fica se preocupando com uma coisa que você não vai resolver.
Deixa nas mãos de Deus, faça a sua parte. Essa semana deixei uma pregação aqui que falava sobre Josafá e eu falei, use as armas espirituais. Não coloque a sua mão. Jejue, ore, louve sobre essa situação, profetize sobre essa situação. Senhor, hoje eu estou assim, mas eu creio que o Senhor vai chegar na minha causa. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deixa isso na tauba do seu coração. Aí, guardado no seu coração. Eu estou nessa situação, mas basta uma palavra. E de um minuto para o outro, de um segundo para o outro, o Senhor muda o quadro da minha história. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Eu quero orar por você, para que Deus venha abençoar a sua vida, para que o Senhor venha abençoar a sua casa. Eu creio na sua vitória. Eu não te conheço. Aí você pode até dizer, tá falando isso só para dizer que realmente eu não te conheço, mas eu conheço o Deus que a gente serve. Talvez você, por estar um pouco frágil devido à dificuldade dessa vida, você está se esquecendo de quem Ele é. Ou as lutas estão abafando quem Ele é. Mas como nós servimos ao mesmo Deus, eu digo para você, eu creio na sua vitória. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus, todo-poderoso e fiel. Pai, muito obrigada por essa palavra. Que essa palavra entre nos lares, Pai. Mas acima de tudo, ela entre nos corações. Ela entre na mente dessa pessoa. E que essa pessoa venha, meu Pai, ter um dia, uma noite tranquila na Tua presença. Senhor, não importa a situação que ela está passando. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. Eu entrego, Senhor, a vida dessa pessoa nas Tuas mãos. Eu entrego, Senhor, a causa dessa pessoa nas Tuas mãos. Não importa que origem que é. Não importa que situação que é. O Senhor tem solução se ela crê. Deus, abençoa o lar dessa pessoa. Se ela tiver filho, visita os filhos, Pai. Se ela tiver um esposo, uma esposa, visita, Senhor, esse casal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, joga por terra toda a incredulidade. Joga por terra, meu Pai, tudo aquilo que tem tentado fazer essa pessoa parar, retroceder, fazer essa pessoa não acreditar que o Senhor vai chegar na situação dela, Pai. Repreenda todo o mal. Deus, quantas pessoas que estão debaixo, Senhor, de sentenças espirituais malignas, em nome de Jesus, Pai. Liberta essas pessoas, porque o Senhor também veio para libertar. Para fazer aqueles que estão escravos, fazer deles livres na Tua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, renova a força espiritual dessa pessoa. Talvez essa pessoa não tenha mais força para orar, Senhor. É tanta coisa, meu Pai, que ela não sabe nem mais o que pedir ao Senhor. Não sabe nem em que direção seguir. Deus, em nome de Jesus, visita essa pessoa. Traga a esperança de volta ao coração dela. Dê força para ela orar. Dê força para ela jejuar. Dê força para ela te obedecer. Dê forças para ela estar nos teus caminhos, Pai. Porque não há solução fora de Ti. Não há salvação fora de Ti. Não há felicidade, Senhor, fora de Ti. Talvez essa pessoa tenha procurado tanta coisa, Senhor, para ser feliz. Através da dependência emocional de alguém ou de algo. Talvez a pessoa pense, quando eu tiver isso, quando eu for aquilo, eu serei feliz. E nós sabemos que aquele que tem um Senhor, ele já é feliz. Dependente do que venha na vida, dependente do que essa pessoa alcançar, a felicidade da salvação, a felicidade de termos o Senhor como nosso Deus, já é a maior felicidade da nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, supra as necessidades dessa pessoa. Ajude ela nas suas dificuldades, Pai. Talvez as pessoas não a compreendem. Talvez as pessoas não a entendem, Pai. Mas o Senhor entende. O Senhor a compreende. Porque foi o Senhor quem a fez. O Senhor conhece, meu Pai, cada fio de cabelo dessa pessoa. O Senhor tem um cuidado, meu Pai, sobre a vida dela. O Senhor tem um cuidado especial sobre a nossa vida, Pai. Oh, Deus, obrigada. Obrigada pela vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Obrigada por ter morrido por nós, por ter morrido por ela na cruz do Calvário, Senhor. Deus, esse tamanho sacrifício, jamais nós vamos poder pagar a Ti. E foi para isso que o Senhor, meu Pai, veio para morrer em nosso lugar.
não para nós termos uma vida de miséria, não para nós termos uma vida de cabeça baixa, uma vida de angústia, uma vida de dor, uma vida de trauma, enfim. O Senhor veio, Pai, para que nós viemos ter uma vida abundante. Isso não é uma palavra de efeito, isso é a tua palavra. O Senhor veio para nos dar vida, e vida com abundância, Pai. Senhor, ajuda essa pessoa a sair dessa situação, para que ela venha viver momentos de refrigério na tua presença, Pai. Ó Deus, dai a essa pessoa a sensibilidade do teu Espírito Santo. Dai a ela, meu Pai, a vontade de estar buscando a tua face, porque ninguém, absolutamente ninguém pode ajudar essa pessoa, a não ser o Senhor. O Senhor pode usar instrumentos para ajudar essa pessoa, sim, pode usar, mas aí também vem do Senhor. Tudo vem do Senhor, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, joga por terra todas as dores que essa pessoa possa estar sentindo. Talvez essa pessoa está com dor no seu corpo. Acorda, Senhor, com aquelas dores, com aquele peso no corpo. Deus, em nome de Jesus, cura essa pessoa. Talvez ela não tenha nada, já fez exame, não consta nada, mas é muitas das vezes o que está por dentro, é o que ela carrega, Pai, que acaba afetando todo o resto do corpo. Deus, dai o fardo, meu Pai, leve para essa pessoa. Porque quantas pessoas, meu Pai, que levam um fardo pesadíssimo, sendo que o Senhor já levou as nossas causas na cruz do Calvário. Eu não estou dizendo, Pai, que nós nunca vamos passar por uma situação difícil, que nós nunca vamos sermos provados, não é isso. Mas há pessoas levando fardos, cargas desnecessárias, Pai. Ajude ela, meu Pai, a levar a carga certa, a lutar as lutas certas, Pai. Quantas pessoas que lutam lutas desnecessárias. Ajude essa pessoa a lutar as lutas certas de forma correta, a se envolver com o que realmente importa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Deus, abençoa o sábado dessa pessoa, que já está no finalzinho, mas eu creio que o Senhor guardou ela o dia todo e vai continuar guardando, Senhor. Deus, se essa pessoa tem algum filho que hoje saiu para alguma balada, para ir para algum lugar, guarda essa vida, Senhor. Guarda, Senhor, guarda essa vida. Para que um dia ela possa, Senhor, se curvar diante do Senhor. Para que um dia ela possa obedecer a sua voz, voltar-se para a tua presença. Talvez, Senhor, essa pessoa que está me ouvindo tenha filhos desviados, que outrora estava na sua casa e hoje, meu Pai, quando sai, não é para uma vigília, não é para um culto, mas é para uma vida errante, Senhor. Mas traz de volta, liberta, restaura, que essa pessoa possa dizer, assim como Josué disse, meu Pai, eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque não há privilégio maior, Pai. Não há dinheiro que pague o privilégio de nós estarmos na tua presença juntamente com a nossa família. Pai, desfaça toda palavra de maldição contra essa pessoa. Tudo aquilo que foi lançado contra a vida dessa pessoa, Pai, que pelo seu poder, segundo a tua vontade, que o Senhor possa desfazer todos os laços do diabo, meu Pai. Jogar por terra toda a inveja. Talvez essa pessoa é muito vítima de inveja, Pai. Repreende essa inveja satânica, Senhor, em nome de Jesus. Limpa os caminhos dessa pessoa, meu Pai, e traga a ela a paz que excede todo entendimento, que é a paz que só o Senhor pode dar, Deus. Senhor, muito obrigada pela vida dessa pessoa, eu te louvo pela vida dela, obrigada por ter falado com ela, por ter falado comigo através da tua palavra. Sim, Deus, muito obrigada. Estamos com o coração grato diante da tua presença, Pai. O que pedimos a Ti em oração, crendo que tudo, absolutamente tudo que pedimos em oração, a gente já recebeu pela fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito obrigado por você que ficou até aqui comigo. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te dê um sono tranquilo. Se você está ouvindo durante o dia, que Deus te dê um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nós estamos aqui com oração a partir das 10h30 da noite, de segunda a sábado. Durante a semana, de segunda a sexta, ali a partir das 6h30 da manhã, a gente sempre tem uma palavra também, em formato de série. Essa semana agora que passou,
nós falamos sobre o poder da oração, quando o céu responde. E é muito importante, se você puder tirar um tempinho, vai lá no Manhã Eficaz, e eu creio que você vai ser muito edificado. Essa semana nós falamos do poder da oração. E talvez coisas que você nem sabia sobre a oração, você vai descobrir lá. E vai ser um prazer te receber lá também. Amém? É bem pouquinhos vídeos, 3, 4 minutos ali, não vai tomar muito do seu tempo, não. Dá uma passadinha lá, tá bom? Que Deus te abençoe. Até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir.